como vocês estão? Tudo bem? Estou aqui mais um dia para mais uma live e o assunto de hoje vai ser muito legal. Tenho certeza que todo mundo que ouvir vai aproveitar muito. E enquanto o Rony não entra, eu vou adiantando para vocês o que a gente vai falar hoje. O assunto vai ser precificação. Quais são as bases, como você consegue precificar de uma forma justa algo no consultório. E eu tenho certeza que todo mundo que ouvir vai gostar muito. E o Rony já está aqui. Vou convidar ele para a gente começar o nosso papo. Olá! Olá, Camila. Boa noite, tudo bom? Tudo e contigo? Tudo ótimo. Boa tarde para quem está no Brasil, né? Boa noite, boa Boa tarde. Não pode esquecer. É verdade. Ainda são 5h30, né? Isso mesmo. Estamos com 4 horas de diferença de fuso horário. É obra. Vou falar com a minha boa noite, ela nem jantou ainda. É isso aí. Então, como eu estava falando para o pessoal, hoje a gente vai falar sobre precificação, que eu tenho certeza que vai ser um assunto muito legal para quem ouvir, para quem prestar atenção. E eu acho que vai ser muito legal conversar com você, porque faz, né, como você me disse, 35 anos que você, além de dentista, é empresário, né, que cuida dos seus consultórios. Exato. Então, vai ser muito legal a gente ter essa conversa hoje. E é um tema difícil, delicado, sabe? Porque, primeiro, tudo que lida com valores é muito subjetivo à partida, porque os valores eles podem ser mais ou menos tangíveis, e isso, logo à partida, dificulta esses cálculos e essas determinações. Mas precificar é uma ciência, e ela também tem as suas regras, algumas bases conceituais que são importantes e que as pessoas devem ter em linha de conta. A gente vai tentar fazer aqui as coisas de uma maneira que sirva de orientação, especialmente para o jovem dentista, para aquele dentista que está começando a se colocar no mercado. Não será, eventualmente, uma regra genérica que sirva para qualquer momento da parte da vida clínica dos nossos colegas, mas para aqueles colegas eu tentei adaptar as coisas, eu até fiz questão de tomar nota de alguns detalhes aqui para não dificultar as coisas para quem não tem grande experiência e para não deixar as coisas ficarem para trás, para eu não falhar aqui e não esquecer nada. Então, eu tomei algumas notas e vou tentar me manter aqui nessa linha delicada, que é ajudar quem está começando, quem está partindo do princípio do zero na sua atividade profissional. Certo. Então, eu acho que para a gente começar essa linha de raciocínio, eu tenho certeza que é muito difícil para todo mundo precificar, porque cada professor fala uma coisa, às vezes nem rola esse papo na faculdade. Então, para a gente começar esse assunto, o que você acha que a gente deve levar em conta para definir quanto vai custar um serviço no nosso consultório, na clínica? Bom, Camila, para a gente começar a considerar isso, para a gente poder fazer essa ideia de precificação, há coisas que são princípios elementares, princípios fundamentais. A gente tem que entender que dentro da empresa, e aqui nós vamos ter que tratar das coisas, vamos ter que dar nome aos bois de uma forma menos sensível, com menos eufemismo, e não nos preocuparmos tanto, quando nós falamos de precificação, estamos a falar de uma empresa, de um empreendedorismo que o médico dentista, em geral, não é preparado, como você falou, para lidar com isso dentro da faculdade. Então, ele sai completamente recheado de informações, mas sem saber o que fazer com elas e, principalmente, não tendo toda essa vertente prática nas suas mãos. Ele precisa saber quanto é que custa material, que é uma coisa que na escola não acontece. Na escola, ele simplesmente chega lá no almoxarifado, na zona de entrega de produtos, e diz à assistente da faculdade: eu preciso de tal e tal material. E ela simplesmente entrega. Então, na minha faculdade, comprava o material, mas era assim, uma lista imensa, que eles já davam o total assim, na dental tal, você paga, sei lá quantos milhões, e você pega todos os materiais. Então, a gente realmente não focava no preço de cada exatamente. é a mesma coisa.
Algumas faculdades, como eu te falei, algumas faculdades que têm esse tipo de serviço, o preço já está embutido, o preço do material já está embutido no valor da mensalidade. Então, essas variáveis a gente não tem muito como entrar nessas minúcias todas, porque são muitas as realidades. As faculdades privadas de uma forma, outras são públicas outra forma. As administrações privadas têm diferentes maneiras de gerir a parte clínica, há de tudo. Então, tirando essa realidade de cima, o dentista, quando sai da faculdade, tem que começar a descobrir o custo das coisas. Isso é uma coisa que acontece na vida dele, em tudo. Na vida é assim. Há diferenças de preços de uma casa para outra, a diferença de preço de uma marca para outra. Portanto, o custo do material é uma das coisas que o dentista tem que conhecer. Depois ele tem que conhecer também o custo daquilo que vai ser um dos pilares do seu trabalho, que é o equipamento. O equipamento também custa e também tem variáveis, e as variáveis são mais que muitas. Você pode ter equipamentos que, com uma relação custo-benefício de uma determinada ótica, de uma determinada perspectiva, focada mais na durabilidade, outra mais no preço, e supondo uma rotatividade maior desse equipamento. Tudo vai depender disso. Então, o profissional tem que se inteirar disso. Depois ele tem que perceber uma coisa essencial também, que é o custo da manutenção dos equipamentos. Porque como nos automóveis, Camila, você pode comprar um automóvel mais caro, mais barato. Todos eles vão te oferecer aquilo que se propõem, mas vão te dar na medida do que tu fizeres para eles te darem. Ou seja, se você não respeitar o plano de manutenções, se você não fizer o acompanhamento regular desse automóvel, colocar gasolina e andar, provavelmente você vai ter um desgaste, uma perda em termos globais do teu investimento muito maior, porque rapidamente o teu equipamento vai deteriorar-se. Então é muito importante isso. Outra coisa que os colegas normalmente não têm essa percepção quando começam a sua atividade profissional é o custo que cada procedimento tem em termos de tempo. O tempo é custo dentro de uma clínica, dentro do consultório. E isso é muito importante. E esses são os custos mais diretos que o colega, que o dentista tem que começar a ponderar. Mas existem, obviamente, aqueles custos que são os custos gerais, são os custos mais indiretos, mas que também são importantes. E eu aqui anotei algumas coisas para não falhar. Olha, por exemplo, normalmente nós temos que ter pelo menos num consultório, se não for uma clínica, se não for um empreendimento maior, tem que haver uma funcionária, um funcionário. Portanto, o custo de um salário é um custo a ser considerado. E isso, nós, quando falamos em custos de salário, as pessoas têm que ter a noção de que o salário não é quanto você paga ao funcionário, o valor que ele recebe. Você paga muito mais por cada funcionário do que aquilo que o funcionário recebe. Porque incidem uma série de valores aí em cima que depois a realidade entre aquilo que o funcionário, aquilo que você oferece ao funcionário e aquilo que, de fato, você gasta para pagar, são valores diferentes. E o médico tem que ser informado disso. Pois tem, obviamente, o arrendamento, o aluguel, ou o aluguer do consultório, da sala onde vai ser montado esse negócio, ou se for uma prestação de uma compra desse imóvel. Portanto, seja qual for a situação, é preciso suportar nessa precificação o valor do próprio imóvel, seja ele próprio ou de arrendamento. Depois, nós temos aquela parte toda de serviços públicos. Serviços públicos que são o cotidiano da nossa vida. Água, luz, eventualmente o gás, se houver aquecimento, a comunicação, estamos a falar de comunicação, que telefonia móvel, exatamente a parte de internet, enfim, todas essas situações que são de serviço público e que também são um custo a contabilizar. E quanto mais você investe na sua visibilidade, mais esses custos também podem variar, porque a visibilidade que você vai ter também é um custo. Se
se colocar numa sala em que ninguém sabe que você está ali, provavelmente vai ser mais difícil no princípio, porque as pessoas não te conhecem, você ainda não tem autoridade, você não tem referenciação. Então você precisa ser visto para ser lembrado. E essa forma de visibilidade, ela varia de diversas maneiras. Ela pode ser feita através de um layout da sua entrada, da sua porta, pode ser feita através da colocação de alguma atividade em termos de internet, de publicidade na internet, publicidade aqui entendida de uma forma de visibilidade, portanto, muito cuidado com essa questão da publicidade, porque a perspectiva deontológica pode ser uma barreira preocupante para quem quer atuar de forma ética e idônea, né? Depois tem os custos que são paralelos, mas dos quais você também depende para sobreviver. Você precisa fazer toda a parte de contribuição de impostos, e os impostos têm que entrar também nos seus cálculos, porque eles vão entrar também nas suas contas, né? E aí você tem que ter um serviço de contabilidade, eventualmente, porque ter uma contabilidade organizada também custa. Então, todas essas situações são coisas que nós temos que considerar em termos de custos. E aí, olhando para isso tudo, é muito importante que a gente faça uma avaliação da área onde nós vamos atuar, daquela região onde nós vamos atuar, e que a gente consiga perceber nessa área de atuação qual é a concorrência, como é que a concorrência se comporta ali naquela região. Não é? Se você tem um determinado tipo de concorrência que é mais direta ou mais indireta, se a concorrência facilita a sua vida ou se dificulta a sua vida, porque nem sempre as pessoas não podem se iludir de achar que concorrência é uma coisa ruim. Não, concorrência pode ser, inclusive, um fator agregador, acima de tudo. Por isso é importante que o profissional também perceba isso. E uma coisa também que eu acho que é importante e que eu não queria deixar de dar nota é que o colega, que o dentista, tente definir muito bem qual é o seu público-alvo. Para que tipo de público é que ele vai trabalhar. E perceber para esse tipo de público qual a disponibilidade, quanto é a expectativa de gasto que essas pessoas têm em relação àquilo que ele oferece, a prestação do cuidado que ele oferece, que é o cuidado de saúde oral. Esses seriam assim, as questões mais prementes na precificação do serviço. Então, de tudo que a gente falou agora, deu para ver que existem várias coisinhas, né, que levam, diferentes abordagens que levam a como você vai precificar o produto, né, de tudo que você... Então, o que você acha que funciona mais? De todas essas coisas que falou, para se basear num preço, o que funcionaria mais? Seria lindo se existisse o santo grau da precificação. Isso agora era a resposta para $1 milhão. Eu ganhava certamente um prêmio se conseguisse dar uma resposta muito objetiva para isso. Mas é assim, a primeira questão é você considerar as características que são mais relativas ao seu consultório. Como é que você vai se posicionar perante o mercado? Isso é muito importante. Porque se você vai trabalhar, como eu falei, na pesquisa do seu público-alvo, se você vai trabalhar numa área residencial de uma classe social média-baixa e monta um consultório altamente tecnológico, cheio de coisas, com uma visibilidade incrível, com um monte de loucuras assim, bem caro, com um aspecto mesmo Cara, provavelmente a comunicação com o seu público vai ficar errada. Sim. E ele vai pensar assim, eu não vou ali, porque mesmo que você pratique preços acessíveis para aquelas carteiras, ele vai olhar para o seu negócio e vai dizer assim, eu não posso ir ali. Eu não tenho cacife para ir ali. Então, quanto custa? Não vai e provavelmente vai desconfiar da sua legitimidade para fazer isso. Percebe? Então, é sempre porque precisa, mais uma vez, eu volto a insistir, nós estamos a falar para jovens dentistas que pretendem
se integrar, entrar no mercado de trabalho. Então, ele tem que ter certos tipos de cuidado. Depois, ele tem que considerar também a realidade do mercado. E nessa realidade do mercado, o que nós temos? Nós temos que perceber aqui que nem todos os colegas podem simplesmente olhar para essas questões de uma forma superficial e achar que todos os colegas estão em pé de igualdade, porque obviamente que não estão. Eu não posso, enquanto recém-licenciado, me colocar em termos de competitividade, de valor daquilo que eu vou oferecer com alguém que tenha uma expertise, que tenha mais tempo de trabalho, que já tenha todo um background que eu estou conquistando agora. Então, é a concorrência, mas também saber qual concorrência você deve se basear, né? Exatamente. Então, essa é uma questão importante, mas obviamente que existe sempre aquelas coisas que são um senso comum e que todos devem fazer para serem competitivos. Isso é muito importante. Uhum. E quais são essas coisas? Sim, conta. Tu vai me espremer até... Tá bem, olha lá. A primeira coisa é conhecer o custo da sua casa. Uhum. O custo real da tua casa. Como é que a gente faz isso, Camila? O custo real da sua casa é aquilo que eu chamo de o cálculo da porta aberta. Sabe? Você tem que ter a noção de quanto é que custa, porque assim, quando você chega no seu consultório de manhã e mete a chave na porta, você começa a ter um custo. Assim. Esteja lá dentro um paciente, nenhum paciente, fique lá o dia todo, você à espera que venha o primeiro paciente, ou a fazer trabalhos de background, a estudar, o que quer que seja como for. A cada minuto, tic-tac, 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 está a cair um custo para você. Então, esse cálculo de hora é muito importante que você consiga fazer isso aí. E como é que você faz isso? Você tem que pegar em tudo que eu falei antes, na nossa primeira abordagem. Então, o que é? Você tem que calcular o custo, por exemplo, de materiais que você faz em determinados atendimentos. Você tem que saber quanto é que custa cada atendimento. E nesse custo de atendimento, vamos dar um exemplo de uma restauração, por exemplo. Você tem o custo da anestesia. Mas quanto é que você vai gastar de anestesia para um paciente? Você tem que ter o custo de compósito. Mas quanto é de compósito que você vai gastar em cada restauração? Tem que ter o custo dos consumíveis, compressas, rolos de algodão, papel, babetes descartáveis. Tudo tem que ser calculado. Aí as pessoas me dizem assim, Rony, mas isso é muito difícil de calcular. Na verdade, Camila, dá trabalho, mas é simples. Não é fácil, mas é simples. Ok? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes, nós temos que parar e pensar assim. Eu tenho uma caixa de rolos de algodão. Quantos rolos de algodão eu gasto para atender um paciente? Depende se ele saliva muito, se ele saliva pouco, se a minha assistente é eficaz a aspirar, se não é eficaz a aspirar, se o meu aspirador é suficientemente bom para dar uma boa vazão da saliva. Ok, então vamos lá. Uma caixa traz quantos rolos de algodão? Traz 100 rolos de algodão. Ok. Para atender os teus pacientes, uma caixa dá para atender um paciente? Claro que dá para atender um paciente. Dá para atender 1000 pacientes? Não, claro que não. Pronto, então nós já temos um padrão, já temos um mínimo e já temos um máximo. Agora é só uma questão de aproximação. Quando você já não conseguir responder mais, é aí que você vai parar o seu cálculo. Então você vai dizer assim, e 2 pacientes, dá para atender com uma caixa de rolo de algodão? Claro que dá. E 900 pacientes? Não, isso é óbvio que não. E 5 pacientes? Claro que dá. Tá bem? E 800 pacientes? Claro que não. E aí você vai chegar num ponto em que a resposta vai ser, não sei se dá. Então tu pegas a resposta anterior, esse é o seu cálculo inicial médio. Por que você vai fazer o cálculo por aproximação? Porque você não tem muita experiência. Então, se você não tem muita experiência, ao longo de muitos anos, a gente consegue afinar melhor essas medidas.
E Claro. isso vale para o rolo de algodão, para o alginato, para a anestesia, para restaurações, a quantidade de compósito. Ah, mas uma cavidade leva mais compósito, se ela for maior, leva menos compósito, se for menor. Tá bem, mas há uma média para as coisas. E é possível aproximar e chegar lá. Uma coisa que eu acho legal levar em conta também é que quanto mais jovem o dentista, mais ele tem que errar, né? Uma moldagem com alginato. Ele não pode contar que ele vai acertar a primeira. Tudo tem que ser calculado, exatamente. Calcular, vai errar 5 vezes. Porque pode acontecer. Pode acontecer, mas é possível julgar dentro dessa aproximação, entendeu? E Sim. quando você chegar nessa medida aqui, isso eu não sei se dá. Pronto, então você pega o valor anterior, a última certeza que você deu e calcula por aí. Mesmo que seja uma margem muito grande de erro, mas no princípio é preferível você trabalhar com uma segurança para uma margem de erro do que trabalhar muito à justa e não ter margem de erro. Se você não tiver margem de erro, o que vai acontecer é que você vai acabar por quebrar antes do tempo. O cálculo do valor do desgaste do equipamento. É preciso ter essa noção, porque você comprou o equipamento. Bacana, agora você já sabe quanto é que custa um equipamento. Mas a questão é que esse equipamento deteriora no seu valor. Você compra o equipamento e ele já não vale aquilo que você pagou. No momento em que ele foi instalado no seu consultório, ele só vale aquele preço para você. Não vale mais para ninguém. Então, a partir do momento em que esse equipamento precisar de substituição, você tem que considerar a diferença de quanto é que o mercado pode absorver esse equipamento em segunda mão e quanto é que você pagou. E a diferença desse valor é o valor do desgaste. Esse valor tem que entrar no seu cálculo para você saber quanto é a deterioração do valor do seu equipamento. Depois, você tem que ter também um cálculo para o reinvestimento, porque você, todos os dias, tem novos equipamentos a sair, eventualmente coisas que saíram que são um pouco melhores do que aquelas que você inicialmente adquiriu e que você pode querer oferecer alguma coisa melhor. Pode surgir alguma técnica nova que dependa de alguma coisa. Então, você tem que ter uma margem de reserva também para essas situações em que você tem que calcular naquele custo do valor da hora da sua empresa, da sua clínica, essa parte do valor que vai ficando guardada para quando for necessário. Outra questão que é muito importante é se isso pode acontecer em relação ao equipamento, também vai acontecer em relação à sua preparação. Então, você tem que ter uma margem também reservada nos valores do custo da sua empresa para reinvestir na sua própria formação, para que você possa lançar mão e oferecer esses custos. E, obviamente, aquela questão que normalmente não entra nas contas de ninguém, não é? Que é aquela parte chata, que é a manutenção do espaço físico. Porque você hoje tem um equipamento muito bacana, as paredes estão pintadas, está tudo clarinho, tudo branquinho, as primeiras crianças vão lá, põem o pé na parede, a outra risca com a caneta e por aí fora. Passado algum tempo, é preciso pintar as paredes, é preciso eventualmente dar uma renovação em algum móvel, a cadeira da sala de espera que ficou só com 3 pernas e por aí fora, porque tudo vai oferecendo desgaste. Então, é preciso ter essa capacidade de reinvestir também. Então, todos esses valores calculados é que vão te dar o custo de hora trabalhada. E esse custo de hora trabalhada é que você vai calcular para poder fazer, então, o seu cálculo para poder saber que, dentro dos valores dos teus tratamentos, você tem que ter esse valor embutido, o custo da hora. Então, imagina, se você vai fazer um trabalho que determinado procedimento leva meia hora, você sabe que o custo daquele trabalho tem que ser o custo do trabalho mais metade da sua hora de custo geral da sua clínica. Entendeu? Entendi. E falando em valor, como que o consultório pode determinar o valor que os pacientes vão atribuir aos serviços que eles oferecem? Entendeu a pergunta? Entendi. Na verdade, o valor aqui, nós estamos a falar de preço, mas Já quantificar... mas quando você vai quantificar isso,
é mais difícil. Então, a primeira coisa que você deve fazer é pesquisar o mercado. Entender como é que o mercado está funcionando. E aí, você pesquisando o mercado, você vai perceber qual é o meio em que você está inserido, quais são as faixas de preço, e isso, para o jovem dentista, já serve como uma primeira referência. Não quer dizer que ele tenha que se inserir dentro daqueles valores, porque, eventualmente, imagina, por exemplo, que uma empresa que compre 300 caixas de luvas ou uma empresa que compre 2 caixas de luvas não vão pagar o mesmo preço na caixa de luva. Então, o valor dos materiais também achata e diminui para quem tem uma empresa maior. Claro. Então, o trabalho artesanal é sempre mais caro. Então, essa é uma questão importante, perceber a concorrência, e não quer dizer que o dentista deva ficar preso, refém dessa escala. Mas uma das coisas que ele pode, para determinar o valor, é ele usar os primeiros pacientes, os seus primeiros, as primeiras pessoas que ele atender, como ponto de baliza. Então, ele pode conversar com essas pessoas, ele pode entender quais são as necessidades dessas pessoas, quais são as expectativas dessas pessoas em termos de custos. Porque se ele está começando agora no seu trabalho, ele tem uma clientela de proximidade. Ele não tem uma clientela de referenciação. Sim, então, é uma coisa mais íntima, né? É uma clientela de proximidade. São pessoas que vivem à volta daquele consultório, que vão procurar por ele. E então, sendo assim, porque repara uma coisa, ninguém vai atravessar São Paulo, da Moca até a Congonhas, para ir tratar com um dentista que nunca viu na vida e que não sabe quem é. Não é? Não tem uma indicação, ninguém falou nada. Não é assim. Então, essa é a primeira ideia, é que ele vai usar o próprio público inicial para fazer essa pesquisa. Depois, na análise da concorrência, ele pode perceber, por exemplo, qual é a percepção que a própria concorrência tem em relação o público dessa concorrência tem em relação aos preços. Isso, como é que ele percebe isso? Ele percebe isso hoje em dia até fazendo, por exemplo, uma pesquisa ele próprio. Ele pode, por exemplo, ligar e pedir para marcar uma consulta com um colega. Olha, eu gostaria de saber quanto é que custa a minha primeira consulta. Aqui é fulano, não importa. Ele próprio faz de tipo cliente mistério, sabe? Um cliente fictício, mas vai percebendo como é que a concorrência está a funcionar. E aí, o que ele faz? Sendo uma pessoa de proximidade, sendo um público de proximidade, ele vai ao café, vai a um cafezinho, a uma lanchonete ali próximo daquela clínica, vai ouvir o que as pessoas comentam, pergunta se alguém já foi naquela clínica, se tem alguma informação. Ele pode fazer essa própria prospecção. Ele também não é conhecido, então não tem grande problema. E não está fazendo nada que fira a deontologia, que seja antiético, ele pedir informação. As páginas, né, desses lugares, o Instagram, o Facebook. Hoje em dia. Porque sempre tem comentário, né, das pessoas. Exatamente. Então, isso aí, ele já pode fazer exatamente essa situação, que é exatamente ir através das redes sociais e ir buscando essas informações, fazendo essa pescaria de informações do feedback que as pessoas dão sobre aqueles lugares. Claro. Porque as pessoas acabam por uma das coisas que mudou, Camila, é que, isso também acaba por ser muito importante hoje em dia, que é assim, há muitos anos, quando alguém ficava contente ou descontente com o seu profissional de serviço, com a prestação de um determinado serviço, essa pessoa comentava com a sua família na hora do almoço, eventualmente com um vizinho que encontrava na saída do trabalho, na saída de casa para o trabalho, etc. Mas havia uma restrição. Hoje, essa pessoa, satisfeita ou insatisfeita, ela coloca numa rede social e isso não está... Milhões, não tem controle, né? Exatamente. Então, o efeito disso é muito grande. Para o bem e para o mal, na real. Para o bem e para o mal, exatamente. Então, vamos agora para um exemplo prático. Conta para a gente como que um consultório, de um exemplo prático, que pode precificar de uma forma correta o seu serviço. Tá.
Pode ser um exemplo seu, de alguém Vamos que você tentar. fez. Vamos tentar fazer isso. Então, vamos lá. Vamos imaginar, por exemplo, alguma coisa que hoje em dia é uma coisa que acontece todos os dias, que acontece muito, frequentemente. É o caso dos implantes dentários, por exemplo. Uhum. Tá? Então, como é que a gente faz isso? A primeira coisa é analisar os custos diretos e indiretos de fazer um implante. Uhum. Então, o que a gente tem que calcular? Todo aquele custo de material, por aproximação, não importa, mas é preciso saber calcular essa primeira fase do processo para determinar os valores. Então, imagina que eu tenho um X custo de materiais. Eu tenho que comprar o implante, eu tenho que comprar o motor, eu tenho que comprar tudo isso, mas o motor vai dar para fazer? Ah, quantos implantes é que o motor vai dar para fazer? Como é que calcula isso? Vai dar para fazer 1 milhão de implantes? Não. Vai dar para fazer um implante? Com Sim. certeza. Pronto, aí chegou lá. Uhum. Vai chegar num ponto, ok? Então, esse custo de material é feito. Depois, calculando aqui, dentro ainda dos custos diretos e indiretos, o tempo de trabalho da equipe. Então, é o tal custo da hora de cadeira, que foi aquilo que eu expliquei. Depois, a outra questão é, nós vamos então pegar nesse nosso cálculo e imaginemos que nós chegamos a um valor e vamos criar aqui uma moeda fictícia, um lunar dólar, o dólar da lua, tá bem? Uhum. Que é uma moeda que não existe. Então, nessa moeda que não existe, não importa quanto é que ela vale, o valor é de 10 lunar dólares. Uhum. Né? Portanto, imagina que esse será o valor, 10 lunar dólares. Então, está tudo calculado dentro desses 10 lunar dólares. Ok, agora eu vou avaliar o quê? Vou avaliar a minha concorrência. Então, eu vou encontrar algumas clínicas a vender esses mesmos trabalhos, esse mesmo serviço, por 5 lunar dólares. Uhum. E vou encontrar outras clínicas a vender por 15 lunar dólares. Eu posso tentar me situar dentro dessa faixa, eventualmente, mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou fazer que, se o meu custo é 10 lunar dólares, eu não posso cobrar menos de 10 lunar dólares. Claro. Porque eu tenho que cobrir os meus custos. Por que há alguém que consegue cobrar 5 lunar dólares? Primeiro, porque, infelizmente, nem todo mundo age de forma ética. E aí você pode pegar o exemplo de outros negócios, outros comércios, que algumas pessoas podem, eventualmente, estar praticando um crime. E não cabe ao dentista nem ser conivente, nem ser julgador, porque para julgar existem as entidades próprias para isso. Uhum. Então, quando alguém trabalha por um valor inferior ao preço que tem como base, o que acontece é que essa pessoa está praticando um esquema chamado dumping. E isso é crime, isso é punível pela lei. Então, se ele já sabe que custa a ele 10 lunar dólares ter aquele custo de material, ele já sabe que vai ter que cobrar alguma coisa acima de 10 lunar dólares. Uhum. Se na concorrência ali à volta há quem cobre 15 lunar dólares e ele sabe que a capacidade técnica dele ainda é diferente daquele colega que cobra 15 lunar dólares, ele não vai poder se colocar a cobrar 15 ou 14 ou 16. Ele vai procurar adaptar a sua realidade de expertise para aquele tipo de trabalho e tentar fazer aqui uma aproximação dessas contas. Então, como é que a gente faz essa aproximação? A aproximação é feita da seguinte maneira. É preciso definir, então, esse custo, está definido, 10 lunar dólares, e agora ele vai definir uma margem. Ou seja, a margem não é o lucro, a margem é quanto é que ele vai receber a mais do que o seu custo para pagar o seu honorário, para pagar o trabalho. Não é aquilo que ele vai receber, é quanto é que ele vai cobrar a mais do que o próprio custo de produção. Ok? Isso chama-se margem. Então, aí o que vai ser? Ele pode estabelecer, por exemplo, um critério entre 20% e 40%, mais ou menos. Então, ele vai cobrar ali entre os 12 e os 14 lunar dólares, não é? Para poder cobrir o seu custo, ter a sua margem e poder, com isso,
calcular, por exemplo, uma margem de erros. Lá está aquela situação que nós falamos, porque se ele não calcular essa margem de erro, o que vai acontecer é que ele, tendo o primeiro insucesso, ou o primeiro problema, que ele tenha que repetir alguma coisa, algum passo desse trabalho, ele já vai cair no vermelho. Sim. E se ele cair no vermelho, ele não volta a fazer mais, porque ele não vai ter fôlego para poder se manter. Então, essa é uma forma de calcular as coisas que, se esse valor chegar aí, em que nós temos, então, os tais 10 lunar dólares, né? Portanto, como custo, então, numa margem de 20% a 40% de margem, ele vai conseguir julgar com todas as vicissitudes que podem entrar ali, não deixando ficar a trabalhar no vermelho. Porque trabalhar no vermelho leva ao encerramento da empresa e ao encerramento da clínica. E a sua atividade... de graça é só na faculdade. Então, o preço, na verdade, deve ser competitivo, ok? Tudo bem, ele pode optar por ficar perto dos 20%, mas tem que ser saudável. Claro. E se saudável significar se aproximar dos 40%, por exemplo, e essas porcentagens são meramente especulativas, eu não estou a dizer a ninguém para aplicar essas margens, exatamente. O que eu estou a dizer tem que se calcular de uma forma justa, de uma forma aceitável, que isso possa ser realizado. E tudo tomando em base, como a gente estava reforçando, o preço do mercado em volta. Né? Exatamente. Não dá para olhar para o mercado, sei lá, você mora no sul, você vai olhar o mercado do Nordeste. Até você pode olhar para ver quanto que é, mas você tem que saber no seu lugar. Sim, na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, tu vais montar um consultório. Cara, começa que o teu aluguel, o teu metro quadrado de arrendamento no Leblon não vai ser o mesmo metro quadrado que na zona norte do Rio de Janeiro, no Catete. O tipo de paciente já é outro, tipo de que a gente estava falando. Exatamente. E em questão do que você disse de preço justo, o que um consultório pode fazer para garantir que esse preço seja justo pro paciente? Porque até agora a gente está falando do cálculo de ganho do dentista, né? E como que a gente faz isso para o paciente também, para todo mundo sair ganhando, né? Como a gente pode dizer. Camila, vai ser uma pesquisa que o profissional vai ter que fazer dentro da sua casa. Ele tem que perceber aquilo que é a sua realidade, o que ele pode efetivamente usar como valor em termos numéricos, ou seja, em termos de precificação, e aquilo que ele vai oferecer para o seu público, para o seu cliente, nesse caso, enquanto prestador de serviço. Não estamos a falar aqui do cuidado da saúde, mas estamos a falar hoje, e é preciso que os colegas entendam isso, nós não estamos a ser mercantilistas, mas nós temos que ser realistas, porque se nós vamos falar de precificação para um consultório, significa que esse consultório tem que ser viável. Então, o que é justo, o que é viável, tem que ser viável para os dois lados. Então, a gente tem que fazer uma apreciação que seja passível de te permitir trabalhar com qualidade, te permita trabalhar com seriedade, com materiais que te deem garantias de qualidade e que você possa oferecer essa qualidade aos seus pacientes, mas que também seja um valor que o seu público possa aceder a ela. Então, não adianta, por exemplo, você chegar e dizer assim, eu valho X, portanto, quem quiser que pague o meu valor. É legítimo que tu faças isso? É legítimo. Agora, será que isso é justo? É que, eventualmente, algumas pessoas podem até querer ser tratados por ti e achar que merecem esse tratamento vindo de ti, mas, eventualmente, podem não ter capacidade. Nós vivemos num mundo em que a realidade é um pouco diferente da utopia. Né? Então, muitas vezes, você pode pensar, o meu trabalho vale 15 lunar dólares, mas o meu público só consegue me pagar 13 lunar dólares. Então,
Então não adianta insistir nos 15. Né? Com 13 lunar dólares, eu estarei sendo bem pago? O meu coração vai cantar para eu trabalhar nesses 13 lunar dólares? Vai, sabe por quê? Porque se você tiver clientes a pagar 13 lunar dólares, de repente você vai ter 20 clientes a pagar 13. E se você cobrasse 15, provavelmente você não teria mais do que 2. Claro. Então, e é uma construção, né? Mais para frente, daqui a uns anos, a pessoa não vai estar cobrando o mesmo valor. Então não dá para sair de começo, sair cobrando um valor que a pessoa que eu vale tal coisa. Todo mundo vale muito. Mas tem que ir direitinho. Para nós somos sempre tendentes a hipervalorizarmos. E isso é normal. Nós acreditamos em nós fazemos isso. Eu parto do princípio elementar do direito, né, in dubio pro réu, ou seja, toda a gente é inocente até prova o contrário. Então eu acredito que toda a gente é boa até prova o contrário. Sim. Então eu acredito que todo profissional, quando se presta a fazer um serviço ou quando pretende fazer um serviço, ele vai fazer o seu melhor. Eu vou te contar uma passagem muito rápida aqui. Eu, quando saí da faculdade, no meu último ano de faculdade, eu tive uma conversa com um professor sobre isso. O professor Teófilo Barros, era professor de prótese fixa. E o Teófilo era uma pessoa encantadora, um ser humano incrível, e era e ainda é, certamente. Eu perdi o contato com ele já ao longo desses 35 anos em Portugal. Mas o Teófilo era um indivíduo acessível, muito frontal com os seus alunos e muito direto naquilo que tinha para explicar. E eu perguntei ao Teófilo, como é que eu vou fazer no próximo ano, que é o ano mais difícil da faculdade, não sei se as pessoas têm essa noção, o ano mais difícil da faculdade, porque a gente entra no primeiro ano e pensa assim, nossa, nunca estudei tanto na minha vida. Aí no segundo ano, quando termina o segundo ano, fala assim, nossa, nunca estudei tanto na minha vida. E vai fazendo assim todos os anos. Só piora. Só piora. Mas, então, não é para desanimar quem ainda está na faculdade, mas é a realidade. É a vida, né? É a realidade. E o ano mais difícil de todos é o primeiro ano fora da faculdade, porque você está sozinho. Acabou a rede, não tem mais proteção. E eu falei exatamente isso com o Teófilo. E disse assim, Teófilo, como é que eu vou fazer para ter um critério de avaliação sobre o meu trabalho quando eu estiver fora da faculdade? Que os meus pacientes abrirem a boca para eu tratar e eu depois tenho que os mandar embora e não tem como chamar o Teófilo para me dizer, tá bacana, pode mandar embora. Valeu 0 se valeu 10. Exatamente. E ele disse assim, você tem filhos? Eu disse, não, mas tem pais. Então, todas as vezes que você terminar um trabalho, olha para o seu trabalho e pergunta assim, tá bom para ficar na boca da minha mãe? Se a resposta for não, tira e faz de novo. Se a resposta for sim, pode mandar o paciente embora. Eu falei, Teófilo, mas isso só fala da minha capacidade de avaliação, não fala da avaliação do meu trabalho. Ele falou assim, fala daquilo que é possível, que é a vida real. Se está bom para ficar na boca da sua mãe, na sua avaliação, é porque você não é capaz de fazer melhor. Você nem sequer consegue ver o que é que está mal. Então, não tente fazer melhor, porque você não vai conseguir. Esse é o seu melhor. Se daqui a uns anos você achar que aquele trabalho não ficou suficientemente bem feito, nessa altura, quando você enxergar, você troca o trabalho. Mas enquanto você não é capaz de ver, essa é a fasquia certa para você avaliar o seu trabalho. Inclusive, você falando isso, tem um dentista que eu gosto de seguir no Instagram que ele faz exatamente isso. Ele faz lente, faceta e tal. E aí ele chama os pacientes de volta e ele mesmo publica. Ó, esse foi o caso que eu fiz, sei lá, 15 anos atrás. E agora, com as novas tecnologias que eu sei, isso é o que eu faço agora. Exatamente. Então também não é vergonha nenhuma, né? Você vai evoluindo. Nada. E o máximo que você consegue fazer é o melhor que tem para oferecer. Exatamente. E em questão de precificação inadequada, né, que era o que a gente estava falando agora, quais são as principais consequências que precificar errado, de uma forma inadequada, pode gerar? São situações catastróficas, tanto para o lado do erro para mais, quanto do erro para menos. Porque quando você é um jovem dentista, está começando o seu trabalho, se você coloca o seu preço e erra a precificação para mais, provavelmente você vai ficar falando sozinho. E durante pouco tempo. Porque o custo
há uma coisa, Camila, que as pessoas têm que ter a noção que sempre vence. Há uma coisa que vence e, assim, inexoravelmente. São as contas a pagar. Essas vencem sempre. E no final do mês é preciso pagar contas. Ok? Uhum, não dá para fugir. Então, como as contas vencem, se o cara erra para mais, se o dentista precifica para além daquilo que deveria, ele vai ficar falando sozinho, porque ninguém conhece, ele não é autoridade ainda, ele não é referenciado, ele não é reconhecido. Então ele vai ficar falando sozinho. E as contas vão vencer. E ele não vai conseguir fazer nada. Por outro lado, se ele coloca os preços demasiado baixos, há vários riscos aqui que se somam para trazer o desastre para esse dentista. O primeiro é o mais óbvio de todos. Ele não tem ainda a segurança para não errar, para trabalhar com a margem mínima de erro. Então, cada vez que ele errar, ele vai ficar muito aflito, porque ele sabe que a sua capacidade de sobra para repetir determinados passos vai lhe custar, eventualmente, a margem que ele teria. Sim. Então, a margem foi embora, ele começa a entrar no prejuízo, em que o custo de trabalho começa a ficar maior do que aquilo que ele vai receber. Só retoma para a gente o que é a margem. Então, a margem... Exatamente. A margem é o quê? Você tem um preço de um produto que você vai vender numa prestação de serviço, que é, por exemplo, naquilo que a gente já falou, são 13 lunar dólares. Ok? 13 lunar dólares é o valor daquele trabalho que você vendeu para o seu cliente. Tá certo? A prestação de serviço. Mas essa prestação de serviço tem um custo de 10 lunar dólares. Então, se você tem um custo de 10 lunar dólares, você tem que ter uma margem de 3 lunar dólares para poder gerir as suas necessidades. Sim. Então, a margem é aquilo que você vai cobrar a mais para poder ter capacidade de realizar esse trabalho com segurança, com qualidade, com competência. Certo. Ok? Então, se ele coloca o valor muito baixo, se ele precifica demasiado baixo, ele fica sem margem de manobra. E isso é o problema direto. E existe o problema indireto, que é o mesmo problema da precificação alta. Se ele precifica muito baixo, o que acontece é que as pessoas chegam naquele consultório e ele apresenta aqueles valores e a pessoa sai de lá, porque pode acontecer com qualquer eventualmente, haver uma falha num trabalho, falhar um trabalho. E se ele falha esse trabalho e o preço é demasiado baixo, certamente a pessoa não vai associar esta falha a um possível erro por inexperiência ou a um acidente qualquer. Ela vai dizer, esse dentista trabalha com materiais de fraca qualidade, eu não volto lá mais. Só que aí vem aquela história que a gente falou, que ele não vai dizer isso para o amigo na saída de casa, nem para a família na hora do almoço. Ele vai colocar isso nas suas redes sociais. Fui na clínica tal e isso fizeram assim, é muito barato, mas é um lixo. Pronto, tá o assunto, tá a rede que se vai criar à volta de energia, à volta desse empreendimento, vai ser nocivo, nefasto. Então, precificar também é uma questão importante para dar saúde ao seu negócio. Com certeza. E a gente pode, talvez, alguém achar que não, mas o paciente é o que mais sabe da precificação, né? Porque se ele está te achando, ele já procurou 10 antes. Então, ele sabe quanto custa mais ou menos. Ele sabe, o que ele sabe é quanto é que ele pode pagar. O valor da precificação aí, como eu te falei, depende muito, porque dois dentistas podem estar a trabalhar na mesma zona, no mesmo lugar, mas um tem um poder de fogo diferente. Imagina que eu tenho um consultório na aldeia da Lua da Esquerda, né? E tem outro consultório na aldeia da Lua de Cima, e tem outro consultório na aldeia da Lua do Centro. E lá na aldeia da Lua do Centro tem um dentista que só tem aquele consultório. Então, quando ele compra materiais, ele compra para o consultório dele. Eu compro para a aldeia da Lua de Cima, da Lua de Baixo, da Lua do Centro,
Então eu compro materiais numa quantidade que ele não vai ter materiais aos preços que eu vou obter. Então o que é que acontece? A minha capacidade de oferecer o tal custo é diferente da dele. Claro. Então, se o meu custo é mais baixo, eu posso eventualmente ter um valor mais baixo no valor total da prestação de serviço do que ele pode ser sequer capaz de conseguir. Ele, para me acompanhar eventualmente, pode ele estar a fazer dumping, só que sem hipótese nenhuma, além de Não ser é o mesmo criminoso. serviço entregue, né? E ele não vai conseguir resistir, ele vai acabar por quebrar. Então é preferível ele manter o preço dele dentro daquilo que é a precificação correta, e isso é fácil das pessoas entenderem e aceitarem, porque a verdade, Camila, é como o óleo na água. A verdade vem sempre ao de cima. Claro. Entendeu? Ela sempre boia. Então, essa é uma questão que, sendo genuíno, sendo idôneo, sendo ético, você nunca está desprotegido. Mesmo que o seu preço seja um pouco mais alto do que daquele outro colega, você está em igualdade de competitividade. Por quê? Porque você pode fazer uma coisa. Você pode se tornar um dentista fora da curva. Com certeza. Você pode encantar enquanto aquele colega oferece um valor mais baixo, mas ele só agrada. Se você encantar, o seu cliente está garantido, e está garantido ao longo de muito tempo, fidelizado para uma vida. É isso. Você conhecendo o seu serviço e seu produto, você vai longe. Exatamente. Então, nessa parte da positividade, o que você sugere que o consultório dentista, né, faça para garantir que o preço dele seja justo e seja um preço adequado para o contexto que ele está, né? Olha, é exatamente se manter atento a todas as variáveis do mercado, porque a concorrência não vai ser sempre a mesma. Eu estou há 35 anos no mercado e já vi muitas clínicas abrir e fechar à minha volta. Portanto, é preciso estar atento àquilo que o mercado oferece, e isso vai fazer com que o profissional tenha que, eventualmente, saber manobrar as suas capacidades de valor da prestação de serviço oferecida, saber se posicionar de uma forma idônea e justa perante o seu público, perante o seu mercado, e, obviamente, sempre que for necessário, ele fazer o ajuste suficiente e necessário, tanto do ponto de vista do valor concorrencial, como, eventualmente, dos seus próprios resultados. Por exemplo, como a gente falou, o início do cálculo da precificação é feito por aproximação. E se ele é feito por aproximação, significa que você pode ter se aproximado muito justo no seu limite ou muito largo no seu limite. Sim. Então, não adianta você perceber que ficou muito justo e não poder elevar um pouco mais aquela prestação de serviço no seu valor final, nem ficar, já que eu consegui essa margem maior aqui, então deixa estar, porque eles já estão habituados a pagar assim. Sim. Está errado. Vá tentando refinar até atingir o seu nível adequado de precificação, considerando exatamente essa margem que deve ser de uma forma idônea e justa para os dois lados. Claro. Não tente ser só você a ser beneficiado. Beneficie-se também para se proteger e para ter capacidade de continuar a trabalhar com o seu coração, a cantar por aquilo que você faz, mas não faça com que o seu potencial municiador de trabalho, ou seja, o seu cliente, seja sempre a parte que vai ser penalizada. Né? Uma sociedade que, no fundo, é disso que se trata, de uma associação de trabalho em que um paga e outro recebe, mas o que recebe presta um serviço, então isso acaba por ser uma associação, não pode ser um entra com o chinelo e o outro entra com o couro, o próprio couro, não é? O que dá a chinelada fica sempre muito bem, o que leva a chinelada fica sempre muito mal. Não dá para ser assim. Tem que ser bom para os dois lados.
claro. E agora, para a gente finalizar a nossa live, conversamos bastante, conversamos sobre um monte de coisa. Tem alguma mensagem final que você queira deixar para nossa galera do podcast DGRs? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Deixa eu falar uma coisa também. Da outra vez, quando bateu um certo horário, a nossa live caiu. Então, qualquer coisa, eu só ligo de novo, só para avisar. Que não, mas agora acho que a gente acaba antes. Será? Faltam 5 minutos, Eu acho que sim. Eu acho que a questão a mensagem que a gente pode deixar é exatamente essa. Sejam acima de tudo, justos e procurem ter essa consciência ética, não só em relação aos colegas de profissão, mas a ética também deve ser respeitada para as pessoas que te dão o pão que você leva para a boca dos seus filhos ou para a sua própria boca. Trabalhar com idoneidade não é só fazer um serviço íntegro, é também saber ganhar o seu dinheiro sem que isso seja meter as mãos no bolso dos outros de uma forma indiscriminada. Isso não quer dizer que você não possa cobrar mais do que os 15 lunar dólares naquele serviço, se você tem um expertise a mais, se você adquiriu mais, se você investiu mais, se você oferece mais, tá tudo certo com isso. Mas saiba usar essa prerrogativa de uma forma idônea, de uma forma ética. É isso. Mensagem passada. Galera, podcast DGR, muito obrigada. E voltamos no domingo com um tema novo, certo? Certíssimo, chefe. Valeu, pessoal. Valeu, Camila.